Isso aí, pessoal, esse é mais um vídeo das aulas de Sociologia na quarentena. Assistam, participem, comentem. Boa tarde, pessoal. Esse vídeo eu estou gravando para os segundos anos. A gente vai retomar algumas coisas que eu falei na aula sobre Durkheim. E as coisas que eu já tinha falado sobre Outsider, e a gente vai começar a entrar em discussões sobre o que é o Brasil, a partir dos intérpretes do Brasil, que a gente estuda em sociologia, que vão falar de vários temas, né? E vão ser coisas, várias teorias, várias visões diferentes sobre o Brasil. Bom, partindo então das coisas que vocês viram no primeiro ano, a gente vai passar pela relação entre a desigualdade e a diferença, que a gente espera que vocês tenham entendido, porque existem diferenças culturais e existem desigualdades, né, relacionadas a essas diferenças. Mas diferença e desigualdade são duas coisas e isso é bem importante para a gente entender as questões sociais da sociologia, para a gente entender os conflitos da nossa sociedade. Então tem diferenças e tem desigualdades. Bom, o primeiro intérprete do Brasil que a gente vai ver é o Oliveira Viana. O Oliveira Viana é um autor que ainda não é um sociólogo propriamente dito, mas é um pensador social que vai tentar, uma das primeiras tentativas de entender o que é o Brasil, quais são as questões que se colocam no Brasil e que são só nossas, né? A partir, claro, de interpretações sociológicas mais amplas, mas são questões nossas. É isso que vai ser a discussão sobre a interpretação do Brasil. E o Oliveira Viana vai dizer o quê? O Viana vai dizer que existem raças superiores e inferiores. Então, Oliveira Viana vai partir de uma visão racialista que se diz científica no início do século XX, não só no Brasil, a visão racialista vai se apropriar do discurso científico para fazer esse tipo de interpretação, mas tem a ver com o que aconteceu na Alemanha, do nazismo, tem a ver com o pensamento social dos Estados Unidos, tem a ver com o pensamento social na Europa de um modo geral. Acreditava-se na superioridade de uma raça sobre outras, né? Acreditava-se na superioridade europeia sobre os povos africanos, os povos americanos. E se vocês viram no primeiro ano, quando a gente estudou o evolucionismo, e toda a visão de que todos os povos caminhariam para a evolução que a gente viu na Europa. Todos os povos caminhariam para se tornar como os europeus, né? Uma visão que tem os europeus no topo da civilização e os outros povos em escalas que estão caminhando para a civilização. Então, povos que foram classificados como bárbaros, como selvagens. Então, o Oliveira Viana está nesse contexto, né, de um pensamento evolucionista que considera a superioridade racial dos brancos em relação aos negros e aos indígenas. Então, da mesma forma que estava se pensando isso na Europa, nos Estados Unidos, o Oliveira Viana vai dizer que o Brasil teria que purificar, branquear o seu povo, né, de que naturalmente os povos de origem africana se extinguiriam e que o Brasil deveria adotar uma política de branqueamento. Então ele vai classificar os diferentes povos por traços físicos, né, por formato do nariz, por traços físicos e do cabelo e de personalidade. Ele vai dizer que cada povo tem um traço de personalidade. Ele está trazendo a discussão social para o campo
biológico da genética, né, o que os racialistas, o racismo de um modo geral faz, né, diz que essas diferenças entre os povos, entre as culturas, elas são genéticas e não sociais, não históricas, não culturais. Então, Oliveira Viana é um dos primeiros que estão dizendo que o Brasil deveria passar por uma política de branqueamento, assim como nos Estados Unidos, que não tem uma miscigenação entre os povos. Aqui também não deveria haver uma miscigenação entre os povos. Isso está ligado à política de benefício que os brancos tiveram em relação aos negros, afinal de contas, já que existe uma superioridade entre os povos, ele achava que devia favorecer esses povos que já são superiores. Isso justifica, né, o pensamento de exploração ou escravização dos povos africanos. Então, gente, quando a gente fala de cotas sociais, né, de cotas raciais, a gente está falando de algo que já foi adotado há um tempo atrás. Então, o que tem a ver com o pensamento do Oliveira Viana, que o Brasil praticou e que beneficiou os descendentes de europeus, foi, por exemplo, algo que não tinha esse nome, mas a política de favorecer a imigração europeia. A política de assentamentos, assim como o MST cobra, né, uma política de assentamentos para os sem terras, né, para os trabalhadores rurais sem terra, o Brasil já adotou uma política de assentamentos para imigrantes europeus, favorecendo imigrantes italianos, alemães, poloneses, principalmente no sul do país, mas em São Paulo também vieram muitos imigrantes para trabalhar, né, nas fazendas de café e açúcar, principalmente no café, já tinha muito mais produção de café, mas no sul do país a gente tem, né, praticamente a maioria da população que foi, né, os descendentes desses imigrantes, que foram beneficiados com políticas afirmativas, uma espécie de cotas, né, já que tem que branquear a população brasileira, você favorece a imigração dos europeus, enquanto os povos africanos ficaram excluídos do acesso à terra, né, a terra que eles trabalharam durante séculos, a terra do seu próprio país, né, depois de libertos da escravidão, né, depois de abolida a escravidão, ainda assim não tiveram acesso à terra como tiveram os imigrantes europeus. Isso é bem importante de ser lembrado quando a gente vai discutir as cotas raciais para as universidades. É como se nunca tivesse havido, né, favorecimento de pessoas a partir da sua origem racial, né, da sua origem étnica. Então, Oliveira Viana está fazendo um elogio de uma segregação racial, né? Ele está dizendo que alguns povos são feitos para trabalhar com serviços pesados, enquanto outros para governar, para liderar, para pensar. Isso tem muito a ver com o que os Estados Unidos fazia na época, que era uma segregação racial, né? Os Estados Unidos é um país que teve pouca miscigenação. Então, as questões sociais que vão se colocar com relação às diferentes origens étnicas lá vão ser diferentes um pouco daqui. Apesar de ser um país colonizado também, eles não tiveram a miscigenação, ou seja, a mistura de povos, como a gente teve aqui no Brasil. Então a gente entra aí, né, na questão da miscigenação já no próximo pensador, que é o Gilberto Freire. Gilberto Freire já é um sociólogo no sentido preciso da palavra, já é um pensador do Brasil, mas que já está trazendo questões sociológicas e saindo da discussão da biologia e indo para a questão cultural. Então, quando ele falar de raça, né, ele vai estar falando de cultura e não, como Oliveira Viana, de raça no sentido biológico mesmo. O que o Gilberto Freire vai dizer? O Gilberto Freire tem um livro importante que chama Casa Grande Senzala, que ele vai fazer um elogio da miscigenação. Ele vai dizer que a miscigenação é o que faz o Brasil ser o Brasil. A miscigenação, ela é positiva, ela dá uma marca positiva e única
no Brasil. Só no Brasil tem essa miscigenação que a gente tem aqui. O que vai diferenciar dos Estados Unidos, por exemplo, ele não vai dizer que isso não é ruim, ele vai dizer que isso é bom. O africano dá sua contribuição positiva para a cultura brasileira, essa malemolência, essa malandragem, a simpatia, né? A ideia de que o carnaval, o samba, o futebol são marcas, né, do que é o Brasil, tem muito a ver com o que o Gilberto Freire está falando. Essa miscigenação como positiva, o país da diferença, o país da diversidade. Então o Gilberto Freire vai dizer que a miscigenação ela faz a gente ser o que a gente é. E a gente não pode ter vergonha de sermos o que nós somos, né? Nosso país é o país da diversidade. Então hoje a nossa identidade nacional tem muito a ver com o que o Gilberto Freire está colocando. O que o Gilberto Freire vai dizer? Na Casa Grande e na Senzala, a gente tem o convívio entre as nossas origens. Então ele vai falar menos sobre a questão indígena, que é um convívio que os portugueses tiveram com os indígenas nos primeiros séculos, mas ele vai descrever principalmente o convívio entre os portugueses, a nossa origem europeia, com a nossa origem africana. E essa convivência se dá, a formação dessa cultura nacional, ela vai se dar principalmente na fazenda, no engenho de açúcar, né? Nas fazendas que produziam cana-de-açúcar e que faziam a cana-de-açúcar. E lá tinha a Casa Grande e a Senzala. Lá tinha o convívio entre os brancos e os negros que vai dar origem à nossa cultura. Ele vai falar vai descrever todas as violências que acontecem nessa Casa Grande, né, e na Senzala, né, no convívio nessa fazenda de engenho, nessa fazenda de açúcar. Mas vai dizer que isso somos nós, né? Não teria por que ter vergonha dessa herança. Vai dizer que esse convívio entre brancos e negros ele vai marcar várias questões que a gente não consegue identificar. Por exemplo, a canção de ninar, ela seria a prática que as mucamas, as negras escravizadas, elas vão ter com os filhos dos brancos. Essa prática de adormecer a criança de quem cuida da criança, não é da sinhá, porque a sinhá não cuida das crianças, quem cuida é a mulher negra. Assim como até há muito poucos anos atrás, talvez em algumas famílias ainda hoje, a empregada doméstica era também uma babá. E muitas vezes essa mulher era uma mulher negra cuidando de crianças brancas. Então essa marca estaria presente até muito pouco tempo atrás, ainda está presente hoje, né? Muitas vezes mulheres nordestinas que vão cuidar dos filhos da classe média no Sudeste. E essa é uma herança que vem desde essa fazenda de engenho. E aí vai trazer uma marca, inclusive nas pessoas brancas, elas vão carregar traços de uma cultura africana que vai sendo transmitida por essas mulheres negras que cuidam das crianças. E ao cuidarem das crianças vão formando também ideias, vão formando uma cultura. Então o Gilberto Freire vai dizer que existe um convívio entre o branco, o índio e o negro que forma uma cultura única, que é a cultura brasileira. Ele vai dizer que existe uma democracia racial no Brasil a partir desse convívio que, apesar de violento, ele é um convívio em que a cultura africana e indígena deixa suas marcas. Então essa é a ideia de democracia racial do Gilberto Freire. Para finalizar, eu queria dizer que essa ideia ainda vai ser questionada por outros autores que vão colocar que esse convívio ele é muito mais violento do que o Gilberto Freire coloca. Então o Gilberto Freire coloca um aspecto positivo, né, dessa colonização, da escravidão, dessa convivência.
ele vai fazer um elogio da cultura nacional, e aí outros autores vão mostrar como que como que o Gilberto Freire foi conservador e que teria, né, ainda muitos aspectos negativos a serem lembrados, ainda que essa contribuição do Gilberto Freire ela seja muito interessante e ainda seja insubstituível, né? A ideia de que de fato essa convivência deixou marcas da cultura africana em todos os brasileiros, o que faz com que os brasileiros sejam diferentes dos portugueses, por exemplo, né? Diferentes dos italianos. Por mais que a gente seja descendente de italianos, portugueses, africanos, indígenas, nós não somos nenhuma dessas culturas exclusivamente, somos essa mistura. Mas é bom lembrar que essa ideia de democracia racial foi muito questionada por outros autores. E sobre o Oliveira Viana, lembrando que tem a ver com o positivismo, quando ele diz que a gente tem que branquear o Brasil, é uma visão positivista, né? Ele está usando de argumentos supostamente científicos para defender uma coisa que é absolutamente preconceituosa e tem a ver mais com uma fé do que com uma realidade. É a fé de que existe uma superioridade dos brancos em relação aos negros. Então o positivismo leva a uma manipulação pretensamente científica, supostamente científica, que também leva a vários enganos, né? Vários caminhos de preconceito e de fé. Não é algo científico, não é algo verdadeiro. Bom, por hoje é isso. Mas na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a visão de outros intérpretes do Brasil, como o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, que vão falar aí da cultura e da economia para além das questões raciais, para além das questões étnicas, né, dos povos que constituem o nosso Brasil. Então eles já vão falar de cidade e campo, eles vão falar de modernização e capitalismo, né, do capitalismo brasileiro. Então, na próxima aula a gente se vê. Espero que vocês estejam assistindo e curtindo. Até!